Segundo o senador Magno Malta, Bolsonaro não vai ser julgado pelo STF, e sim por um regime. Em todo lugar. Cadê o genocida da dengue? Cadê a ministra da Saúde? Vocês têm 12 ministros que não se vacinaram. O vice-presidente da República, hipócritas, 1000 vezes hipócritas. Vocês são. O país está destruído. Farmácia popular não tem remédio para diabético. A reforma tributária de vocês tiram de pessoas, idosos, pessoas com comorbidade, pessoas com síndrome de Down, pessoas autistas. Olha onde nós chegamos. E depois focaram no Pix e deu um ribuliço, né? Que estavam tentando confundir a cabeça. Não, senhores, 40 milhões de pessoas na informalidade, que vocês criaram um mecanismo para criar um imposto para cima deles. Você é mentiroso. Gilmar Mendes disse que você é o chefe da cleptocracia, quando eles apoiavam a Lava Jato, e o cleptocrata agora está no poder, mas chamar ele de cleptocrata ou ladrão, você vira criminoso. São essas pessoas que estão livres e soltas. Agora o último foi o Palocci, que contou todas as verdades, está tudo gravado, deu o número das contas, onde, e corroborado pelo pessoal da Odebrecht, mas ele está solto, ele não tem mais nenhum tipo de crime, também pelas mãos do Toffoli, que é o autor do tal estômago do elefante, o tal inquérito das fake news, onde Alexandre é o relator, que vão fazer 6 anos, um inquérito de 6 anos. Pessoas que estão presas ad eterno, nunca foram ouvidas, não há direitos humanos para elas. O Clesão morreu nas vísceras do Estado. O Clesão morreu, saiu daqui de dentro do Senado, sentado ali no plenário, sem quebrar nada. Mas já saiu daqui na maca, na mão dos bombeiros, cheio de comorbidades. E a PGR, até que enfim, fez uma coisa certa, de tanto erro que tem cometido. Pediu para soltá-lo, por falta de prova, pelas comorbidades, mas não soltou. O senhor Alexandre de Moraes, o sangue de Clesão está nas suas mãos, na mão dos seus companheiros, que vota sempre nas suas relatorias. Aí tem ministro de primeira classe e de segunda classe, é? Eu não sabia. Vocês são ministros de primeira classe, por que vocês não querem levar para o plenário coisas importantes? É a primeira turma, onde está o senhor Alexandre de Moraes, o senhor Flávio Dino, que tem diferenças com Jair Bolsonaro, conosco, e se gloria de ser discípulo de Lênin. Veja quem foi Lênin, a destruição, o caos, a morte que esse cara pregou, a destruição da família tradicional. Mas eles se gloriam de ter um comunista na Suprema Corte. Para encerrar, eu queria falar mais. Jair Bolsonaro será julgado por um governo, não pelo sistema tão somente, mas ele será julgado por um regime ditatorial, o regime comunista, que trabalhou, fez pesca na casa das pessoas. Veja que eles diziam que 81 dias era uma tortura para seres humanos na Lava Jato, que eles eram torturados quando passava de 81 dias para poder fazer a delação. Veja quantas pessoas estão presas acima de 81 dias que o advogado não tem acesso. Quantas pessoas foram presas, tomaram cadeia, já foram julgadas e não foram ouvidas. Os direitos humanos aqui do Senado, comandado pelo senador Paim, que eu sempre mantive um respeito, mas não foi visitar as pessoas presas na Papuda, presas aqui na Colmeia, onde eles estão. Cadê os direitos humanos? Cadê a humanidade da tal CPMI do dia 8, que tanto pedi para criar uma comissão para ouvir as pessoas que estavam sendo julgadas, sem saber o porquê? Muito vandalismo. Nego fez baderna? Fez. Mas baderna no mesmo nível que foi feito em 2017, 2016, queimando esplanada dos ministérios.
O MST invadiu a Câmara, invadiu a Suprema Corte. Era vandalismo ou terrorismo? Não, para vocês terrorismo. Gente, nós temos que enfrentar. Dia 16 nós temos que estar na rua. Nós temos que estar na rua dia 6 do mês seguinte. Nós não podemos sair da rua. A única arma que nós temos é Deus e o povo. Não há ordenamento jurídico. Há uma ditadura. E o sistema está todo feliz, né? Com abutres, esperando a carniça. Vou dizer uma coisa para vocês. O adágio popular diz que praga de urubu magro não prega em cavalo gordo. Vocês são abutres. Vocês são abutres. E de quem é a culpa disso, senador? Quem podia ter minimizado e impedido isso, senador? O Senado da República. A culpa é de Rodrigo Pacheco. E essa culpa vai chegar no Davi também. Porque eles fazem parte do sistema. O Davi deu uma entrevista dizendo que ele disse, o Davi Alcolumbre, que a pauta do dia 8, a anistia para inocentes, é inocente pedindo anistia para quem foi anistiado por ter cometido crime de sangue, assalto a banco, matando gente em 64 e foram anistiados exatamente pelos militares, mas Figueiredo avisou. Antônio Carlos Magalhães, com quem tive o prazer de ser senador, avisou num dos seus últimos discursos onde nós chegaríamos e onde nós chegamos. Nós viramos o pária do mundo, um país sem credibilidade, subserviente à China e todas as outras ditaduras. Nós estamos muito piores com a riqueza que temos, com as dimensões que temos, as nossas riquezas minerais, as nossas riquezas, as nossas florestas. Guardando as devidas proporções, nós estamos muito pior do que a Venezuela. Cabe ao Senado, aos senadores, levantar a voz com altivez, com coragem, sem medo. Ninguém pode se trocar por cargo. Ninguém pode se trocar por uma posição qualquer, sem pensar e ter sensibilidade e sentimento na dor do outro. A família de Crezão sofre. As filhas são órfãs. Essa mãe que tomou 17 anos, com 3 crianças, e tantas outras famílias de trabalhadores que geram emprego, dignidade nesse país, estão nesse pacote. Mas a minha palavra é que nós vamos lutar até o final. É uma perseguição implacável. Perseguição implacável a Jair Bolsonaro. E aí, essa perseguição implacável se torna enorme, porque todos os brasileiros, maioria absoluta de cristãos, pensam como Jair Bolsonaro. Pensam na vida, creem em Deus. Todo mundo que acha que o Estado pode, manda tudo, é dono até dos nossos filhos, eles não creem em Deus, o Estado é Deus. É um bando de ateus, de hipócritas, de mentirosos, que se aproximam de religiosos em época de eleição, pô. E nós temos uma Suprema Corte impiedosa. Nós temos ali um consórcio ou um partido político de esquerda militando, como disse Barroso, que agora deixou de ser técnico, mas tem militância política e eles podem se meter em tudo. Estão indo até em inauguração, falando em obra de infraestrutura. Olha onde nós chegamos, mas o Senado pode reverter isso. Se pedir o impeachment desses ministros, derrubar esse ladrão que aí está, impeachment o Lula, porque por muito menos a Dilma foi impeachmentada, cometeu crime também. Mas o Brasil precisa de homens com coragem, homens e mulheres que não se curvam diante dessa ditadura, desse regime desgraçado comunista, alinhado à Venezuela, alinhado à China e todos aqueles que querem a destruição, são globalistas, que são amantes da ONU, da Organização Mundial de Saúde, que está alinhada com as pautas comunistas. O que Donald Trump tem descoberto, o que descobriu o Elon Musk com relação à eleição do Brasil, já afirmam categoricamente que sem a intervenção dos Estados Unidos, o governo globalista, comunista,
Fale o que você quiser do Joe Biden interferiu nas eleições do Brasil. Se assim não tivesse acontecido, Jair Bolsonaro estaria no poder. A gente vai falar mais sobre esses assuntos. Eu prometo a vocês, e prometo também, que não vou correr dessa luta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Este é um canal de direita, um canal que é patrocinado por você e por trazer conteúdos de direita delicados sobre os ministros do STF e sobre o sistema, estamos sofrendo alguns ataques. Inclusive, as nossas visualizações não estão sendo alcançadas, estamos sendo bem prejudicados. Então, precisaríamos do seu patrocínio com qualquer valor, com QR Code abaixo. Agora vamos para os vídeos. E vocês concordam com o que disse o senador Magno Malta? Gente, ele falou muitas verdades aqui. A verdade que ninguém quer escutar. Mas o senador, que é conhecido por não ter papas na língua, falar o que pensa doa quem doer, desta vez não poderia ser diferente, né? Ele bate de frente com o sistema mesmo e deixa todos eles desesperados. Cada vez que o senador abre a boca, eles já imaginam, vem bomba por aí. Mas eu quero saber de vocês que são seguidores aqui do canal, vocês concordam com o senador? Se sim, deixa aqui nos comentários. Gente, o que estão fazendo com o Bolsonaro é muita maldade. Se vocês perceberem, nunca foi um julgamento tão rápido assim como está sendo de Bolsonaro. Nas outras épocas dos outros presidentes, né, para não falar quais, a gente já sabe muito bem. Na época de Gleisi Hoffmann, na época de Lula, do Mensalão, do Petrolão, demorou muito tempo, mas Bolsonaro, eles estão com pressa. Tudo isso porque 2026 está logo ali e eles não podem recuar. Então, gente, se vocês perceberem bem, eles estão querendo que tudo aconteça antes de 2026, porque eles sabem muito bem que se chegar em 2026 vai atrapalhar os planos deles. Se realmente Bolsonaro se candidata e é presidente e consegue metade do Senado e metade da Câmara, ele muda o Brasil. Ao começar, pelos impeachments dos ministros do STF. Então, é por isso que eles estão avançando tanto. Eles não vão recuar, porque se eles recuam, eles vão admitir que até agora estavam errados. Qualquer recuo deles seria sinal de fraqueza. E o medo deles é que a direita avance com força para 2026. E em 2027, tenha maior parte no Senado e na Câmara, para aí sim começar a colocar cada um em seu devido lugar. Bom, este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. Não deixem de opinar. Também gostaria de pedir para vocês um grande favor. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp com seus amigos, com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque de alguma maneira, por trazermos conteúdos de direita que bate de frente com o sistema, fala da esquerda, não estamos conseguindo ter alcance. O YouTube não está entregando nossos vídeos, então precisamos da sua ajuda. E se puder, patrocine o nosso canal. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E se você, assim como eu, acredita que tudo vai mudar na política e que Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026, deixe aqui nos comentários Bolsonaro 2026. Porque somos muito mais que 58 milhões de brasileiros. E por mais que eles tentem derrubar a direita ou, segundo Luiz Roberto Barroso, derrotar o bolsonarismo, Bolsonaro e a direita está mais forte do que nunca. Até um próximo vídeo.